Olá, bem-vindo a essa terceira aula nesse curso sobre a teologia da aliança, a introdução à teologia da aliança, uma apresentação do Instituto João Calvino. Sou Jim Whitevin, pastor Jim Whitevin, sou diretor do Instituto João Calvino, professor. E o propósito desse curso é introduzir a teologia da aliança. E nas primeiras aulas nós introduzimos o tema, falando sobre a importância da doutrina da aliança. Na segunda aula nós falamos sobre a definição da palavra aliança, o que é uma aliança. E também nós falamos sobre a extensão das alianças divinas. Agora, nessa terceira aula, iremos falar sobre a unidade das alianças divinas. E eu vou começar com uma discussão do estado atual do pensamento sobre esse assunto. Porque no mundo evangélico, a descontinuidade entre as várias alianças na Escritura é geralmente enfatizada, essa descontinuidade. Especialmente quando o assunto da relação entre a antiga aliança e a nova aliança é discutida, há muito ênfase nas diferenças entre as duas dispensações. E nesta aula, iremos falar sobre os elementos das alianças que mostram a unidade que existe na forma com que Deus se relaciona com seu povo. E é verdade que um elemento de novidade emergirá cada vez que o Senhor Deus começa uma nova fase na sua relação com seu povo. Mas enquanto nós reconhecemos essas distinções e os desenvolvimentos que vemos nas alianças, precisamos entender a unidade básica entre elas. Porque a evidência das Escrituras nos mostra claramente esse caráter unificador das alianças bíblicas. Em primeiro lugar, iremos discutir a unidade estrutural das alianças divinas. E, em segundo lugar, falaremos sobre a unidade temática das alianças. Então, primeiro, para começar, a unidade estrutural. Em primeiro lugar, nós vemos uma unidade entre os pactos abraâmico, o pacto com Abraão, e o pacto mosaico e o pacto davídico, o pacto com Davi. Cada aliança baseia-se no relacionamento anterior, continuando a ênfase bíblica, a ênfase básica estabelecida anteriormente. Existe uma unidade de experiência histórica, em primeiro lugar. Primeiro, a unidade nos pontos de inauguração das alianças. A unidade nos pontos de inauguração, no início das alianças. E esses pontos demonstram essa unidade. Vamos ler Êxodo capítulo 6 e versículos 2 a 8. Êxodo 6, 2 a 8. Onde nós lemos a palavra de Deus. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então, nessa passagem, o que é que
nós vemos? Primeiramente, Deus fez uma aliança com os patriarcas. Ele havia prometido a terra de Canaã a eles, a Abraão, Isaac e Jacó. Por causa dessa promessa, ele agiu soberanamente no tempo de Moisés para libertar Israel do Egito. Em segundo lugar, Deus chamou Abraão de Ur e declarou todas as promessas que pertenciam à aliança. Gênesis capítulo 12. Mas foi somente algum tempo depois que ele instituiu o vínculo com o patriarca formalmente, em Gênesis 15. Então, primeiramente, nós temos Gênesis 12 e depois a formalização ou instituição desse vínculo da aliança em Gênesis 15. Em terceiro lugar, Deus designou Davi como o rei ungido de Israel antes que o relacionamento pactual foi oficialmente inaugurado. Então nós temos essa conexão também. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Em quarto lugar, pelo ministério dos milagres e sinais de Cristo, o reino da aliança de Deus chegou. Mas a inauguração formal da era da nova aliança só ocorreu após esse período de antecipação histórica das realidades que a aliança assegurou. E nós lemos sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 20. Então nós vemos essa continuidade no ponto da inauguração das alianças. As relações de Deus com Israel no Egito antes do Sinai foram uma antecipação histórica da aliança mosaica. A refeição da aliança, a Páscoa, foi instituída em associação com o Êxodo e não com os eventos de Sinai. As promessas da aliança abraâmica proporcionam o ímpeto histórico para a instituição da aliança mosaica. Os eventos associados imediatamente com a inauguração da aliança no Sinai claramente se conectam à libertação do Egito que precedeu essa assembleia formal. Por causa das promessas de Deus a Abraão, ele libertou Israel do Egito. Tanto as palavras de Deus a Davi, como a resposta de Davi ao Senhor, falam sobre a experiência da libertação de Israel do Egito por Deus como povo para si. O Deus que institui a sua aliança com Davi é o mesmo Deus que fez subir os filhos de Israel do Egito. São as palavras que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 6 e 23. Vamos ler esses versículos. 2 Samuel, capítulo 7, 6 e 23. Onde nós lemos: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, diz Deus. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações a seus deuses, diz Davi em resposta. Então temos essa unidade no ponto da inauguração das alianças. Em segundo lugar, nós temos uma unidade da experiência histórica. A unidade da experiência histórica. É um aspecto importante, nós vemos claramente nesses exemplos. Os pontos cruciais da inauguração das alianças sob Moisés e Davi refletem a continuidade das alianças. E o próximo ponto é que a história da vida sob as alianças também mostra essa unidade. Em Êxodo capítulo 32, versículos 13 e 14, Moisés baseia a sua súplica pela misericórdia de Deus diretamente nas promessas da aliança
com Abraão, a aliança abraâmica. Êxodo 32, 13 e 14, onde diz: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. O cumprimento da promessa quanto à posse da terra ocorre depois que o pacto da lei mosaica foi instituído. Isso claramente apoia o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versículo 17. A lei, ele diz, chegando 400 anos depois, não podia anular a promessa. Então, há essa continuidade na explicação de Paulo também. O pacto davídico não anulou ou interrompeu a aliança mosaica. E 3 fatores mostram essa continuidade. Primeiro, a monarquia de Israel move-se para a centralização do culto e do governo, o que foi uma consequência da legislação mosaica quanto a um santuário centralizado. Essa promessa de Deus, que haverá esse templo, esse santuário centralizado na terra prometida. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 11, versículo 14, versículo 18. Em segundo lugar, a canção de Davi, em 1 Crônicas capítulo 16, versículos 14 a 18, mostra esta continuidade. 1 Crônicas capítulo 16, 14 a 18. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então vemos a continuidade aqui. Em terceiro lugar, a devastação nacional de Israel pode ser entendida apenas nos termos da aliança mosaica, especialmente as maldições da aliança em Deuteronômio capítulo 28. Por exemplo, só um exemplo, mas ao longo do capítulo nós encontramos exemplos que podemos encontrar mais tarde na Escritura, na história de Israel. Nos versículos 64 e 65, onde nós lemos: o Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Então nós vemos o que aconteceu quando o povo de Israel não permaneceu fiel no seu chamado. As maldições da aliança de Deuteronômio capítulo 28. Tudo aconteceu na história de Israel. Em terceiro lugar, nós vemos a unidade na administração genealógica das alianças. A administração genealógica ao longo das gerações das alianças. A unidade na história da vida sob as alianças foi esse segundo ponto. Agora, vamos ver a unidade da administração genealógica. O conceito de semente é muito importante na administração das alianças. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Nesse versículo, o Senhor promete a Davi um descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Esse filho de Davi não é somente o herdeiro da promessa pactual feita a Davi, ele é também herdeiro das promessas pactuais feitas a Moisés
e a Abraão. Nós lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então nós vemos a conexão com Abraão. Agora, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós temos essas palavras nas 10 palavras da aliança, nos 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Temos essa continuidade ao longo das gerações, as promessas de Deus, as ameaças de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, a tua semente, podemos dizer, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. E outra passagem importante nesse contexto é Deuteronômio capítulo 5, versículos 2 e 3, onde nós lemos essas palavras importantes. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Nós falamos sobre esse versículo na primeira aula. É uma declaração poderosa que diz muito sobre a continuidade da aliança. E devemos aplicar essas palavras a nós mesmos também, como eu disse na primeira aula. Moisés está dizendo aqui que o povo que estava ficando em Moabe, no fim de 40 anos no deserto, esse povo era unido completamente com o povo envolvido na cerimônia da iniciação da aliança em Horebe, o Sinai. Aquela geração morreu no deserto, completamente. Mas a aliança, Moisés diz, foi feita com esta geração. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. O mesmo conceito está em jogo em Deuteronômio 29, versículos 14 e 15, em que aquela geração na entrada da terra prometida é ligada não apenas à geração anterior, mas também às futuras gerações. Deuteronômio 29, 14 e 15, onde nós lemos: não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então nós vemos essa conexão com o passado, as gerações do passado, e também a conexão com as gerações futuras. É um dos atributos de Deus que nós louvamos em nossos cânticos, a sua fidelidade ao longo das gerações. É um dos atributos de Deus que é tão digno de nosso louvor. Salmo 105, versículos 8 a 10. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Essas referências a 1000 gerações implicam uma aliança eterna. Mas ainda mais, a ênfase genealógica contém a ideia de sucessão eterna.
A linha dos fiéis nunca será cortada completamente. Em cada geração, a linha do povo de Deus, do Deus da aliança, será mantida. Para nós, o que é emocionante é o fato que as provisões genealógicas das alianças com Abraão, Moisés e Davi se estendem à nova aliança. Essa unidade genealógica não para com a divisão entre a antiga aliança e a nova aliança. Nós lemos em Atos, capítulo 3, versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Nós lemos essas palavras no Novo Testamento, Atos 3, versículo 25. Em Isaías, capítulo 59, versículo 21, o dom do Espírito dado numa linha genealógica mostra que a bênção de Abraão é relacionada à recepção do Espírito Santo. E este aspecto da aliança é amplificado e esclarecido no Novo Testamento. Pentecostes, podemos pensar em Pentecostes. Isaías 59, versículos 20 e 21. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Há dois princípios associados com a administração genealógica das alianças. Eu vou explicar esses princípios. Porque esses dois princípios vêm de figuras da esfera do mundo da agricultura. Primeiramente, nós temos o princípio de enxerto. Em segundo lugar, nós temos o princípio de poda. Então, enxerto e poda. Primeiro, o princípio de enxerto. Desde a aliança abraâmica, o enxerto daqueles de fora do povo da aliança era uma possibilidade. Lemos em Gênesis 17, versículos 12 e 13. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Israel, essa nação, esse povo, não pode ser restrito em sua essência a uma comunidade estritamente étnica. Israel, a nação, deve incluir o prosélito que não pertence a Israel conforme a carne, fisicamente, mas se torna membro de Israel por meio do processo de enxerto. Em Romanos capítulo 11, versículos 17 a 19, nós lemos sobre o enxerto dos gentios. Romanos 11, 17 a 19, onde a palavra de Deus diz: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante de raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriar-se, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Nesse processo, o gentio se torna israelita no sentido mais completo, como nós podemos ver em Gálatas capítulo 3, versículo 29, um versículo muito importante, onde Paulo diz: E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Temos esse princípio de
enxerto. Mas, em segundo lugar, também usando essa figura da agricultura, temos o princípio de poda. É o princípio contrário, oposto. É possível que uma semente natural de Abraão seja removida da sua posição de privilégio. Israel não pode ser identificado absolutamente com os descendentes étnicos de Abraão, como nós já ouvimos, mas também como Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 6, onde ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Romanos 9, versículo 6. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aqueles que, além de se relacionarem com Abraão por descendência natural, também se relacionam com ele pela fé. E os gentios que são enxertados pela fé é que constituem o verdadeiro Israel de Deus. Embora o princípio de poda possa ameaçar alguém que seja presunçoso, não pretende sugerir que a graça de Deus funcione contra a ordem natural da criação. O princípio genealógico da operação pactual de Deus enfatiza a unidade das alianças. E nosso próximo ponto é que essa unidade inclui a nova aliança. A nova aliança representa o cumprimento consumado das alianças anteriores. Esta nova aliança somente pode ser entendida com a realização das projeções proféticas encontradas nas alianças abraâmica, mosaica e davídica, com Abraão, com Moisés e Israel e com Davi. E vamos ler as duas profecias centrais desta nova aliança. Primeiramente, em Jeremias capítulo 31, passagem central, Jeremias 31, 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. E há muitas coisas que podemos dizer sobre esta passagem e esta profecia da nova aliança. Mas agora eu quero focar na unidade entre a nova aliança e as alianças anteriores, porque é um ponto muito importante e um ponto muitas vezes esquecido. A descontinuidade, sim, existe. A nova aliança não seria como a aliança mosaica em seu externalismo e as características desse externalismo. Mas a lei de Deus revelada a Moisés seria escrita no coração. Embora o conteúdo da lei permanecesse o mesmo, o modo da administração seria diferente. A forma pode mudar, mas a essência da nova aliança na profecia de Jeremias se relaciona diretamente com a aliança da lei feita no Sinai. E agora eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 32, versículos 39 a 41. Porque em Jeremias 32, nesses versículos, esta passagem mostra a continuidade até mais claramente, com mais clareza. Jeremias 32,
39 a 41. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Agora, o que é que nós vemos aqui? Nesta passagem, Jeremias combina uma referência à nova aliança com alusão à antiga aliança feita com Abraão. Ao entrelaçar essas referências, o profeta combina a abraâmica com a nova aliança. Esses dois pactos se unem para formar uma única expectativa para o povo de Deus. Agora, eu quero ler também Ezequiel capítulo 34, versículos 21 a 31. Ezequiel 34, 21 a 31. Nós lemos aqui na palavra de Deus: visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas até as espalhares fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentarás. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, mas nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, brevemente, o que é que nós vemos nesta passagem? Podemos destacar aqui a conexão entre a nova aliança e a aliança davídica, a aliança com Davi. Deus colocará sobre o seu povo um pastor, seu servo Davi. As bênçãos da nova aliança combinam com a antiga aliança davídica. Mas como fizemos com a profecia de Jeremias, vamos dar uma olhada a um texto relacionado, Ezequiel 37, versículos 24 a 26, porque é profundo. Ezequiel 37, 24 a 26. Nós lemos: o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua.
Estabelecei-los e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Agora, pode ver, pode ouvir, e se ler mais uma vez, vai ver com mais clareza que esta passagem é, na verdade, cheia de alusões ao pacto abraâmico, ao pacto mosaico, ao pacto davídico, em união com uma profecia sobre as futuras expectativas pactuais de Israel. E Jesus Cristo, como nós já ouvimos, declarou o ponto da inauguração formal da nova aliança na instituição da Santa Ceia, a Ceia do Senhor, em Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E a mensagem do autor da carta aos Hebreus, ele cita a profecia de Jeremias para enfatizar a superioridade da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Hebreus 8, 6 a 13, onde nós lemos: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13, mas agora eu quero ler também Hebreus 10, versículos 15 a 18. Hebreus 10, 15 a 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E agora, para concluir essa discussão sobre a unidade estrutural das alianças, vamos considerar a unidade que se estende aos pactos feitos com Noé e com Adão. Em primeiro lugar, o pacto com Noé. Esta aliança governa a estrutura conservadora pela qual o propósito de Deus de redimir um povo para si mesmo pode ser realizado. Enquanto a terra permanecer, as provisões da longanimidade de Deus para o homem pecaminoso, como delineadas na aliança com Noé, continuam. Gênesis capítulo 8, versículo 22. E esta ligação antiga, a conexão, ainda fornece o contexto em que a redenção pode ser realizada. Enquanto a aliança feita com Adão,
há 3 aspectos que podemos mencionar. Primeiro, a maldição pronunciada logo após a queda do homem. Essa maldição foi, ao mesmo tempo, um compromisso de Deus de redimir um povo para si mesmo. No Novo Testamento, vemos uma alusão a esta maldição. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. A palavra falada por Deus à serpente, em Gênesis, tem um significado permanente. Em segundo lugar, segundo aspecto, o ser humano continua a existir como um ser feito à imagem de Deus, com certas obrigações para com o Criador. Ele ainda tem a responsabilidade de se multiplicar, subjugar a terra e oferecer o trabalho das suas mãos para a glória do Criador e Redentor. Em terceiro lugar, por causa dessa relação contínua da criatura com o Criador, podemos dizer também que o vínculo original entre Deus e o homem continua até um significado permanente. Então, nós temos essa conexão entre a nova aliança e as alianças com Noé e Adão. Então, podemos descrever o primeiro aspecto desta unidade temática como o princípio de Emmanuel. Deus conosco. Emmanuel. Encontramos esse princípio repetidamente no Antigo Testamento. E não iremos ler todos os versículos, mas podemos resumir esta mensagem com as palavras de Levítico, capítulo 26, versículo 12. E o Senhor diz nesse versículo: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Esse tema aparece explicitamente em conexão com as alianças com Abraão, com Moisés, com Davi e a nova aliança. O propósito de Deus é sempre criar um povo para si mesmo, e o tema é desenvolvido especialmente em associação com a habitação de Deus no meio do seu povo. Isto é profetizado em Isaías 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7, onde Deus diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Também Isaías 49, versículos 8 e 9, onde diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdares assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Em Isaías 55, versículos 3 e 4, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. E, finalmente, este tema tem realização na pessoa de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para concluir essa aula, há muita informação aqui sobre a unidade das alianças. No nosso contexto, em que se foca a descontinuidade das alianças, nós precisamos enfatizar essa continuidade como um aspecto essencial à doutrina bíblica, à doutrina reformada. Por quê?
Primeiramente porque a Bíblia, a palavra de Deus, enfatiza essa continuidade. E realmente essa continuidade mostra uma das bases tão importantes da teologia reformada, a teologia da aliança. Mas na próxima aula, iremos falar sobre a diversidade nas alianças divinas. Então nós focamos nessa aula sobre a continuidade e na próxima aula sobre a diversidade. Até a próxima aula.